Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu peço a você, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as notificações, deixe seu like, pois é importante para que os nossos vídeos e lives possam ser mais notificados no YouTube. Seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Vá na aba Comunidade e clique no link, que depois eu te adiciono lá no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, no Radar Vascaíno, no Blue Sky, no Radar Vascaíno.bsky.social e também no X, Radar_Vascaíno. Muito bem. Hoje o Vasco da Gama, anunciou, aliás, ontem o Vasco da Gama anunciou a contratação do novo executivo de futebol, o português Admar Lopes. O Vasco soltou uma nota às 19h50 informando o seguinte: o Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol, com uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus. O profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área. Admar desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como o Porto, o Mônaco e o Lille, com forte ênfase, na identidade de talentos e na coordenação de processos de scouting. Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boa Vista e no Bordeaux, onde liderou projetos esportivos em contexto de reestruturação. O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Então está aí a nota divulgada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, informando aí a contratação do Admar Lopes como novo executivo de futebol do Vasco. Eu pergunto aí para você, gostaria que você deixasse aí seu comentário. O que você achou desse nome aí do Admar Lopes, já que foram sondados tantos outros executivos, como o Ximenes, como o Freeland, como o rapaz lá que estava no Flamengo também, e outros, Rodrigo Caetano, o Márcio Branco, se não me engano, que era o outro CEO que o Vasco estava tentando, que também era português. Enfim, Vasco contratou agora aí no calar da noite o Admar Lopes, e que ele tenha sucesso aí no Vasco a partir do momento de sua chegada, Vamos ver se ele consegue fazer o milagre de fazer as contratações pontuais para que o Vasco possa sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. O nome dele já havia sido cotado no Vasco em 2024, ainda com a 777. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o nome forte do futebol, Vasco negocia a chegada do diretor português Admar Lopes. Após a saída do diretor Marcelo Santana, o Vasco da Gama está próximo de anunciar, e já anunciou, a contratação do diretor de futebol Admar Lopes, de 41 anos, conforme foi apurado exclusivamente lá pelo Pedrosa. O português atualmente está no Bordeaux da França e o presidente Pedrinho e o CEO Carlos Amodeu são os responsáveis pela negociação. O português, enfim, ele está chegando aí com esse aval aí do Pedrinho e do Amodeu, e segundo o próprio Lucas Pedrosa nessa matéria aqui, ele já teria sido sondado pela 777 lá atrás, uma coisa mais, o 777 saiu há um ano, Então a 777, ainda quando era a majoritária do Vasco, ela tentou a contratação do Admar Lopes. Eu, sinceramente, não lembro desse nome ter sido cogitado para vir para o Vasco, mas já que está, vamos ver o que vai acontecer com o futebol do Vasco a partir de agora. Mais um português aí para trabalhar no Vasco. O Admar Lopes terá um salário na mesma faixa de Marcelo Santana. Admar Lopes tem uma filha que mora em São Paulo, e também isso ajudou no acerto com o Vasco,
O diretor executivo vem entendendo o projeto do Cruz Maltino e gostou do que foi apresentado. Joel Silva revelou em seu canal Colina em Foco que o português ganhará a mesma faixa salarial de Marcelo Santana. E o estagiário do Vasco disse que, pelo fato dele ter uma filha em São Paulo, isso também ajudou bastante com o acerto do Vasco, e o executivo vem entendendo o projeto do Cruz Maltino e gostou muito do que foi apresentado. E também confirmou que o português vai ganhar a mesma faixa de salário que o querido Marcelo Santana, que deixou o Vasco há um pouco mais aí de um mês e pouco, não é verdade? Então vamos ver o que vai acontecer agora com o Vasco nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro. E lembrando que quinta-feira tem jogo, né? Valendo aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa, na verdade, vencer o São Paulo para fugir aí da zona de rebaixamento. Até porque, meu amigo, se a gente perder esse jogo, provavelmente vai entrar na zona de rebaixamento e não vai ficar muito bom, né, para a gente ficar aí nessa zona de rebaixamento durante a sequência da Copa do Mundo de Clubes, né? Então, vamos ver o que vai acontecer se o Vasco não dá mole para a gente não cair para a segunda divisão. Acho que a segunda divisão é muita forçação de barra, mas que a gente pode sofrer, pode, se não tiver jogadores aí para poder melhorar o rendimento desse time. Lembrando agora aqui a ficha técnica do Admar Lopes, o novo diretor executivo do Vasco. Segundo o Nils Almirante, ele começou como observador pelo Porto em 2009 a 2014. Depois, em 2014 e 2016, ele ocupou o mesmo cargo como observador do Mônaco. Entre 17 e 20, ele foi coordenador de scout do Lille, lá da França. E 2020 a 21, ele foi diretor de futebol do Boa Vista. Entre 21 e 25, ele foi diretor de futebol do Bordeaux. E a partir de agora, em 25 também, ele é diretor de futebol do Vasco da Gama. Então você vê aí que ele tem uma trajetória de pouco mais de 16 anos, observador do Porto, observador do Mônaco, coordenador de scout do Lille, e aí a partir de 20 ele vem ocupando a direção de futebol, né, dos clubes, como o Boa Vista lá de Portugal, entre 20 e 21, o Bordeaux da França, 21 a 25, e agora o Vasco em 25. Portanto, uma boa sorte aí para o Admar Lopes, que está chegando, e a gente espera que realmente as coisas mudem, né? Bom, um outro fato é que o Admar Lopes ele levou o Léo Jardim para o Lille em 2019 e contratou para o Boa Vista em 2021. Segundo o Rod Silvério, em seu Instagram, Admar Lopes levou o Léo Jardim ao Lille em 2019, quando era coordenador de scout, e apostou de novo no goleiro em 2020, contratando por empréstimo para o Boa Vista, já como diretor de futebol. Tem uma boa relação com o goleiro. Tomara que ele chegando agora, né, ele consiga aí convencer o Léo Jardim a permanecer no Vasco, já que está esse embrolho todo aí, renova, não renova, mete a cláusula lá do adendo lá do contrato, que com 60% dos jogos ele tem que ficar até 2026. Vamos ver se ele consegue resolver essa situação toda, e aí sim, de repente, né, a situação do Léo Jardim pode ficar resolvida dentro do Vasco da Gama. Eu gostaria agora que você deixasse aí seu comentário, né? O que você está achando aí dessa situação toda do Léo Jardim com o Vasco e a contratação do Admar Lopes como novo executivo de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Vasco da Gama SAF, né? Bom, eu estou pensando em logo mais fazer 2 lives da Resenha Vascaína, que é a nossa live de terça-feira. Hoje tem o jogo da Seleção Brasileira e eu confesso que fazer live na hora do jogo do Brasil é uma bobagem, porque a gente acaba ficando com poucas pessoas assistindo e eu acho que é melhor a gente dividir, de repente, a live em 2 partes. Eu vou tentar combinar com meus amigos aqui para ver se a gente consegue criar uma bancada para
entre 8 e até 8h30 começar uma live. A gente termina por volta de 9h30, 9h40. E aí, às 23h30, eu volto com a segunda parte da resenha vascaína. Eu pretendo fazer isso. Aí sim, com meu irmão José Pedro Mota, o Pedrão, comentando o jogo do Brasil também e também os fatos do dia do Vasco. Se é que vão ter ainda mais coisas depois de 8h30 da noite, 9h30, né? Mas, enfim, é isso aí. Ainda não tem nada certo. A única coisa certa é que a live pode ser às 23h30. Agora, às de 20 ou 20h30, eu vou resolver aqui. Fique atento aí no radar, porque você vai ser notificado. Por isso, eu peço a você que se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações, para você não perder nada aqui, né? Vídeo e live do Radar Vascaína. Peço a você que deixe seu like, pois é importante para que a nossa live e vídeo possa ser notificada para mais vascaínos. Seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Vá na aba comunidade e clique no link que depois eu te adiciono naquele grupo de malucos. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, @no Radar Vascaíno, no Blue Sky, @no Radar Vascaíno.bsky.social e também no X, no @radar_vascaíno. Bem, minha gente, era isso aí que eu queria comentar agora com você. Então, a gente se encontra logo mais na parte da noite com a nossa live Resenha Vascaína, que hoje, excepcionalmente, poderá ser dividida em duas partes. Uma começando entre 8 e até 8h30 da noite, terminando por volta de 9h30, 9h40, e a segunda parte, provavelmente, começando 11h30, assim que o Jogo do Brasil terminar. Eu e Pedrão estaremos aqui para comentar o dia do Vasco também. E conto com você. Um forte abraço e a gente se vê.